Fala galera, beleza? André Churros aqui de volta. Hoje eu trouxe mais um samba enredo aqui pra gente poder ouvir, entender e trabalhar um pouquinho para ver a mensagem que esse samba enredo passa. O samba enredo de hoje ele é do ano de 2000, da Imperatriz Leopoldinense, no enredo proposto pela professora Rosa Magalhães. Um enredo que chamava Quem Descobriu o Brasil Foi Seu Cabral, no dia 22 de abril. Uma curiosidade, no ano de 2000, a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, propôs que todas as escolas de samba apresentassem enredo que versassem sobre os 500 anos de história do Brasil. Lembrando que em 2000 o Brasil fez 500 anos de existência, de descobrimento ou de achamento. Vai depender das teorias históricas aí que vocês queiram compartilhar. Então, nesse ano, a Imperatriz Leopoldinense, com o enredo já dito, apresentou um pouco da história do Brasil, da chegada dos portugueses no Brasil e o primeiro contato com eles. O samba enredo da Imperatriz desse ano foi composto pelo Marquinhos Lessa, pelo Guga, pelo Toninho Professor, pela Maurizão e pelo Chopinho. Eles que escreveram um samba que, porventura, foi campeão do carnaval, né? Foi o último tricampeonato da Imperatriz Leopoldinense, que ganhou nos anos de 99, 2000 e 2001. E esse samba, ele ganhou lá com 299 pontos a apuração. O que a gente veio falar hoje aqui é um pouco desse samba, que vai versar a chegada dos portugueses no Brasil e algumas das suas primeiras impressões. Para você que não conhece, vamos ouvir um pouquinho do samba? Vamos embora! Imperatriz Leopoldinense chegou! Eu quero é mais viver feliz, oi, sambando com a Imperatriz. Eu quero é mais viver feliz, oi, sambando com a Imperatriz. Terra vista, um grito de conquista do descobridor. A ordem do rei a navegar e monopolizar riquezas de além-mar. Partiram caravelas de Lisboa com o desejo de comercializar as especiarias da Índia e o ouro da África. E aí, mas depois o rumo se modificou. Olhos no horizonte, um sinal surgiu em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. Tão linda, tão bela, paraíso tropical. Foi seu Cabral quem descobriu o Brasil. 2 meses depois do carnaval, tão linda, tão bela, paraíso tropical. Foi seu Cabral quem descobriu o Brasil. 2 meses depois do carnaval, que terra abençoada de encantos mil, de Vera Cruz, de Santa Cruz, Brasil, iluminada é a nossa terra. O branco, o negro e o índio, no encontro a origem da nação. E hoje a minha escola é toda raça, convida a massa e canta a nossa história. São 500 anos vivos na memória, de luta, esperança, amor e paz. Eu quero é mais viver feliz, oi, sambando com a Imperatriz. Eu quero é mais viver feliz, oi, sambando com a Imperatriz. Então, galera, vamos ver o que o samba está dizendo. Nos primeiros versos ele fala: terra à vista, um grito de conquista do descobridor. Isso daí é a primeira impressão ali do momento em que a terra foi vista. E era uma característica, era uma tradição, né, de quando se visse terra, os navegantes falassem terra à vista. A gente sabe que é o que a gente estuda na escola, né? Esse grito de terra à vista que é um grito tão importante. Então, terra à vista, um grito de conquista do descobridor. É a chegada do descobridor ao Brasil, do português ao Brasil. Com esse verso, um grito de conquista do descobridor, a gente tende a perceber que o samba vai trazer a visão histórica mais antiga, né? Que diz que o Brasil foi descoberto, que aqui nenhuma pessoa tinha chegado antes dos portugueses. Por quê?
Segundo contos e relatos históricos, Dom Manuel, rei de Portugal, mandou que fosse organizado uma nova expedição para as Índias, para um caminho mais curto, para encontrar as Índias e de lá poder trazer as especiarias que eram tão importantes para a nobreza portuguesa. O cravo, o gengibre, a noz moscada, a canela. Essa nova expedição ela foi capitaneada pelo Pedro Álvares Cabral e tinha como rota passar pela África e da África chegar às Índias. Entretanto, essa versão conta que nesse caminho aconteceu ali uma tempestade, algo climático aconteceu que acabou afastando os navios de sua rota e trazendo eles para o Brasil e assim descobrindo uma nova terra. Essa nova terra chamada Brasil, né? No nosso Brasil, nosso querido Brasil hoje. Então, essa é a visão mais antiga. A gente sabe que os estudos históricos já avançaram muito e já se tem a ideia de que aqui já se sabia que existia terra, outros navegantes já tinham chegado à terra. Mas o samba opta por ir para esse caminho mais clássico, de que algo trouxe os portugueses para aqui. Então eles cantam, né? Terra à vista, um grito de conquista do descobridor. Logo após vem a ordem do rei a navegar e monopolizar riquezas de além-mar. Nessa época, a expansão ultramarina era muito grande no mundo. Portugal e Espanha lutavam muito para ver quem conquistava mais terras. Então a ordem do rei, o rei Manuel, rei de Portugal, era navegar e conquistar todas as terras que podiam. Vamos lembrar que quem tinha mais terras tinha mais poder, quem colonizava mais tinha mais poder. Então Portugal e Espanha, Inglaterra, eles viviam aí numa luta incessante por expansão de terra. Eles continuam dizendo, mas depois o rumo se modificou, olhos no horizonte, um sinal surgiu. Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. Os compositores já trazem aí, continuam com a ideia de que algo aconteceu, trouxe os navegantes portugueses para as terras do Brasil e aí algo aconteceu, eles viram um sinal. Que sinal? O Monte Pascoal, que eles acharam que era só uma ilhota, uma pequena ilha, mas depois eles viram a grandeza que era o nosso país. Da data que eles viram isso, 22 de abril, quando ele avistou, se encantou, na verdade há um erro de cronologia aí, porque a primeira vista que eles tiveram no Brasil foi no dia 21, que eles tiveram a ideia ali de que teria algo à frente, mas a chegada mesmo, a vista do Monte Pascoal, foi no dia 22. Então, 22 eles viram mesmo o Brasil, 21 eles acharam já que tinha alguma coisa e continuaram vindo para a costa. A visão romântica, né? Quando ele viu, se encantou. Isso conta na Carta de Caminha que quando eles chegaram aqui no Brasil, eles se encantaram com a beleza, um verdadeiro paraíso na terra, por causa das praias, das plantações, das árvores, da mata que se encontrava aqui. Então, olha aí a exaltação patriótica muito grande. Quando 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. Tão linda, tão bela, paraíso tropical. Foi seu Cabral que descobriu o Brasil 2 meses depois do Carnaval. Volta aí, né? Continua essa exaltação de uma terra linda, um paraíso na terra, um paraíso tropical por causa do clima brasileiro. E aí dá o nome do descobridor, que até antes não tinha sido falado. Foi seu Cabral, Pedro Álvares Cabral, quem descobriu o Brasil, né, o grande descobridor, 2 meses depois do Carnaval. Isso é uma referência muito nossa, porque a gente sabe que o Carnaval, salvo algumas exceções, sempre acontece no mês de fevereiro. Se você contar 2 meses de fevereiro para frente, vai dar em abril. Então, é um momento ali que chegam os portugueses, 2 meses depois do Carnaval, que é uma data simbólica para a gente, o Carnaval, e 2 meses depois os portugueses chegaram. Esse é o refrão também, né? Quando ele avistou, se encantou. O refrão, na verdade, é tão linda, tão bela, paraíso tropical, foi seu Cabral que descobriu o Brasil 2 meses depois do Carnaval, que é um refrão de exaltação à pátria, muito bonito, falando da chegada dos portugueses. Indo para a parte B, para a segunda parte do samba, ele fala: terra abençoada de encantos mil, de Vera Cruz, de Santa Cruz, Brasil, iluminada é a nossa terra. Então, nesses versos, ele está apresentando aí tudo que os portugueses achavam, né? Primeiro, o português achou que a terra era uma terra abençoada. A ideia dos portugueses para o Brasil era levantar aqui o seu novo grande império, aquele império que poderia exaltar e fazer crescer
toda a nação lusitana, abençoado. O povo português sempre foi um povo muito cristão, muito religioso. E ele dá nomes ao Brasil quando chega aqui. O primeiro nome que o Brasil recebeu foi o nome de Ilha de Vera Cruz. Vera, lá em 1500, representava verdade e cruz, a religião. Então, a terra da verdadeira religião, que é a verdadeira cristã. Isso se deu ali a partir de 1º de maio de 1500. Começa a chamar Ilha de Vera Cruz. Esse nome perdura até o ano seguinte, até o ano de 1501. Que aí o Brasil vai ser chamado de Terra de Santa Cruz, ainda em uma referência à religião, a Santa Religião, a Santa Igreja. O Brasil ficou com o nome de Terra de Santa Cruz de 1501 a 1503 e depois vindo se chamar Brasil. Esses versos, eles trazem ali os 3 principais nomes que o Brasil teve. Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e depois Brasil. Ele continua, iluminada é a nossa terra, provavelmente por conta dessa ligação com a religião e sabendo também que nossa terra aqui, o Brasil, ele é repleto de luz, ele é uma terra muito iluminada, muito sol, né? E aí o samba prossegue dizendo do branco, do negro, o branco, o negro, o índio, do encontro à origem da nação. Já dá um pouco de salto, porque aí já fala um pouco da colonização brasileira, com a mistura do branco, do negro e do índio, que são as 3 raças que formam a miscigenação brasileira. O encontro das 3 raças originou a nação brasileira. É claro que aí, vamos lembrar que a gente está falando de uma exaltação, a gente está falando de um tema muito romântico, né? Exaltação, o Brasil, a história brasileira. A gente sabe que o encontro dessas 3 raças não foi algo tão bonito assim para originar a nação brasileira. Muitos crimes aconteceram, muitas covardias aconteceram, mas vamos deixar esse papo de lado, porque o nosso aqui é analisar o texto do samba enredo. Então, a origem da nação, ele coloca aí. Teve a presença do branco, do negro e índio. Na verdade, teve a presença do índio, do branco e do negro, né? Mas é claro, de novo, é uma exaltação da chegada dos portugueses, né? Considerando que aqui os habitantes indígenas estavam aí à mercê ou largados ou algo desse tipo. Depois, o samba continua já fazendo uma menção à escola. E hoje a minha escola é toda raça, convida a massa que canta a história. São 500 anos vistos na memória de luta, esperança, amor e paz. Já é uma síntese do samba, né? O samba já se encaminha para o seu final, já exalta a escola de samba, que é a Imperatriz Leopoldinense. Hoje a minha escola é toda massa, a massa da escola ali, é toda raça que vai para lá, que luta, que pisa forte na Sapucaí. Convida a massa que está lá para cantar a história, que é uma história de luta, esperança, amor e paz. O povo brasileiro sempre teve muita luta, sempre teve muito amor, um pelos outros, um pouco pela pátria, amor e a tentativa de paz. E vai para o refrão que diz: eu quero é mais viver feliz, cantando com a Imperatriz. Esses últimos versos não têm muita ligação com a história do Brasil em si, com a chegada do português aqui. Entretanto, o que a gente pode observar que é um samba que ele tem 28 versos, é um samba que não é muito grande, eles são 28 versos de samba e grande parte desses versos estão em diálogo com esse livrinho aqui, que é a Carta de Caminha, a Carta de Achamento do Brasil. Porque até então eles consideravam que o Brasil foi achado, por isso descoberto. Então está aqui, nesse texto da Carta de Caminha, muitas dessas informações. Pode ter sido base para os compositores. A literatura, né? Vocês sabem que a Carta de Caminha é o primeiro texto literário do Brasil. Pela literatura, a literatura brasileira começa a se datar a partir desse documento, que é quando Caminha escreve toda a viagem de Portugal até alguns dias no Brasil e manda para o rei Manuel para ele saber como é que é nova terra. Essa visão de paraíso, de uma nova terra, de uma terra preciosa, toda está aqui escrita por Caminha. Que Caminha ainda diz que ele não sabe se tem metais preciosos, mas tem muita água, água em abundância, se plantando nessa terra tudo dá. E fala aí também que é importante que mande-se para cá imediatamente uma colonização, porque o que falta para esse povo aqui é o povo, é religião. Também é um documento histórico, é a nossa certidão de nascimento, né? Considerado certidão de nascimento do Brasil. Poucos lugares no mundo tem escrito e datado ali o seu primeiro contato. É um relato histórico do primeiro contato do homem europeu com indígenas, né? Aquilo que chamam de nação,
de um povo já um pouco evoluído com um povo atrasado. A gente sabe que não é assim, né? Não tem como se dizer quem era atrasado, quem era evoluído. Tinha essa visão por causa da Europa. O povo europeu era mais evoluído e os indígenas e as tribos pelo mundo eram mais atrasados. Então toda essa visão romântica presente no samba está de acordo com a carta de Caminha. Caminha escreve, pode ter sido usado pelo samba. Então vocês veem quanta informação bacana um samba enredo pode trazer, né? E aí, aliando, de novo, ao nosso estudo, ao nosso conhecimento, à nossa pesquisa, são vários dados ali que se tem a pesquisar, e contribui demais para fortalecer a nossa história e fortalecer a nossa cultura, tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho da história do Brasil. Esse ano a gente completou 520 anos de Brasil, né? Um Brasil colonizado pelos europeus, né? 520 anos de Brasil. Eu espero que vocês amem o país de vocês, assim como eu amo. Eu gosto muito do Brasil, eu amo meu país, mas estudo a história para saber que muitas dessas informações não estão de acordo ali, são informações românticas sobre a história do Brasil, né? Aquela exaltação à pátria, aquela coisa bonita de dizer que fomos achados pelos portugueses. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comenta aqui embaixo, conhece um outro samba, isso aqui, qualquer informação que eu tenha dado, de forma educada você critica aqui embaixo, que a gente se comunica, tá? Qualquer coisa você me procura nas redes sociais, pode sugerir tema, que eu procuro um samba enredo pra gente poder trocar essa ideia, fazer essa troca de conhecimento através de samba enredo. Me procura lá, André Churros com 2 Os, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só chamar que eu vou lá. Aí eu vou deixar vocês mais um pouco do samba da Imperatriz Leopoldinense de 2000, que comemorava aí, que exaltava os 500 anos de descobrimento do Brasil. Obrigado aí, curte, compartilha, até a próxima, galera. Tchau. Grito de conquista do descobridor, a ordem do rei a navegar e monopolizar riquezas de além-mar. Partiram caravelas de Lisboa com o desejo de comercializar as especiarias da Índia e o ouro da África. E aí, mas depois o rumo se modificou. Olhos no horizonte, um sinal surgiu em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. Em 22 de abril, quando ele avistou, se encantou. Tão linda, tão bela, paraíso tropical. Foi seu Cabral quem descobriu o Brasil. 2 meses depois do carnaval, tão linda, tão bela, paraíso tropical. Foi seu Cabral quem descobriu o Brasil. 2 meses depois do carnaval, que terra, abençoada de encantos mil, de Vera Cruz, de Santa Cruz, Brasil, iluminada é a nossa terra. O branco, o negro e o índio, no encontro a origem da nação. E hoje a minha escola é toda raça, convida a massa e canta a nossa história. São 500 anos vivos na memória, de luta, esperança